Olá, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a unção do Espírito Santo esteja sobre você e todo o seu lar. É com muita alegria que nos unimos mais uma vez para a partilha da palavra e para ouvir e permitir a ação do Espírito Santo sobre nós. Então, nesse momento, convido você a assistir esse momento até o final. Convido você também a participar. Assim como o Espírito Santo vai nos conduzindo nas orações, que você possa também declarar essas coisas na sua casa e que você possa também vivenciar o sobrenatural que ele realizará a partir de agora em nós. Iniciamos então com o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos iniciar esse momento já agradecendo a Deus. Como foi seu final de semana? Como tem iniciado essa semana para você, no seu lar, na sua casa? Como você acordou no dia de hoje? Ou você que está ouvindo e escutando, participando desse momento agora pela noite, como está sendo a sua noite? Como você viveu o seu dia? Traga no seu coração agradecendo a Deus. Ó Pai, Yahvé, nesse momento, nós enchemos o nosso coração de gratidão e agradecemos, rendemos graças somente a vós por tudo o que tens feito em nossa vida. Por toda a proteção, cura, libertação que o Senhor derramou sobre nós e continua derramando. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa história, pela nossa caminhada, pelo alimento que temos para sustentar o nosso corpo, pela palavra que é o alimento da nossa alma. Obrigado, Senhor, pelo seu Santo Espírito reger cada um de nós. Obrigado, Senhor, por se fazer acessível a nós. Obrigado, Senhor, por sempre nos revelar a sua vontade e nos dar força para que nós caminhemos diante da sua vontade. Obrigado, Senhor, pelos que nós amamos, pela proteção que o Senhor também abrange sobre eles. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar, a proteção física que temos aqui na terra. Obrigado pelo nosso trabalho, da qual nós conquistamos o sustento do nosso lar. Obrigado pela nossa família, Senhor Deus. Obrigado pelas vitórias, pelas bênçãos e graças e também pelos desafios que nos faz ficarmos fortes cada dia mais para vencermos muito mais batalhas. Nós te glorificamos, ó Deus Pai. E nesse momento invocamos o seu Santo Espírito sobre nós, então vem, Santo Espírito de Deus. Para isso, eu, Bruna, declara o seu nome agora. Conectamos o nosso espírito no Espírito Santo de Deus. E ao teu comando, Santo Espírito, nós governamos a nossa alma. E a nossa alma, recebendo o seu comando, governa a nossa mente, as nossas emoções, nossos sentimentos, as energias que estão ao nosso redor e em nós. Governa tudo o que entra e sai. E governa também o nosso corpo com sabedoria, inteligência, prudência, amor e dedicação. O nosso corpo recebe e aceita o teu chamado, Santo Espírito, para desfrutar de todo o propósito que vem de Deus. Então, a partir de agora, nos leva a viver algo novo. Santo Espírito de Deus nos leva a desfrutar, a mergulhar o mais profundo do teu mar. Que nós possamos desfrutar de toda a graça, de toda a unção que o Senhor tem para nós e viver realmente o nosso chamado aqui na terra. Derrama cura, Santo Espírito, derrama libertação, derrama unção sobre cada um de nós. E nós, nesse momento, já expulsamos toda a seta satânica na autoridade do nome de Jesus. Expulsamos a preguiça, o desânimo, o cansaço, as enfermidades, doenças, espírito de morte, que saiam agora em nome de Jesus. Nesse momento, nós expulsamos toda a influência do mal e tudo o que tenta tirar a nossa atenção de vós. Seja neutralizado na autoridade do nome de Jesus. Seja fechado qualquer foco que foi aberto para que Satanás pudesse invadir ou algum de seus demônios para tirar a nossa santidade. Seja cancelado qualquer trabalho, qualquer feitiçaria ou qualquer mal que servos de Satanás tenham feito para nos atingir, nos enfraquecer ou nos fracassar. Na autoridade do nome de Jesus, tudo está cancelado, cancelado, cancelado. Nesse momento, nós nos revestimos da coragem que vem do Espírito Santo de Deus. Nos revestimos de dons, virtudes e frutos do Espírito Santo. Neste momento, nós nos revestimos de amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus e principalmente do sangue do nosso Mestre Jesus. Lava cada um de nós, selando-nos contra o mal, para que o mal não venha nos perturbar jamais e nem nos levar ao fracasso.
Tudo isso pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós pedimos ao Santo Espírito que o Senhor fala conosco através da palavra, dos pensamentos, dos sonhos, de tudo que o Senhor vê de facilidade para que nós possamos compreender com muito amor o que o Senhor tem para nós. Amém. E eu convido você agora a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8, para meditarmos na santa palavra de Jesus. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhas que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nicodemos, príncipe dos judeus, um sacerdote, um homem muito respeitado dentro da religião judaica, um homem visto com princípios, com muita sabedoria, consegue enxergar Jesus como um mestre, consegue ver a glória e a grandeza de Jesus como Filho de Deus. Ele consegue quase apalpar toda essa graça que emana de Jesus. Ele compreende que Jesus não é uma pessoa normal. Ele compreende que Jesus, ele é muito mais que um profeta. Ele sim é ungido e vindo de Deus. E quando ele busca falar com Jesus, ele busca falar à noite, porque já está acontecendo tantas coisas naquele lugar, tantas pessoas estão já falando, já estão amaldiçoando, já estão fofocando sobre Jesus, falando das curas. Os que são do lado de Jesus acaba bem-aventurando as curas que Jesus faz, e os que não são do lado de Jesus acabam tendo mais raiva, mais ira, mais vontade de fazer mal com Jesus. Porém, Nicodemos, vendo que Jesus é um mestre, é um homem muito ungido, enviado por Deus, quer conversar com ele, só que não quer que todos saibam que ele o procurou. Então vai durante a noite, no escondido. E quando ele busca falar com Jesus, saber que Jesus, o que ele realmente está fazendo aqui na terra e qual é o tamanho da glória dele, o que ele tem para falar para Nicodemos, Jesus ele já fala que é necessário renascer de novo. E ele fala renascer da água e do Espírito. O que significa renascer da água e do Espírito? O renascer da água é ser batizado, é ser lavado, para que nossa carne e a nossa mente compreenda que a partir do momento que nos lavamos com a água do batismo, nós estamos limpos e somos uma nova pessoa. E o nosso espírito renascer novamente é que o homem velho já não habita mais no nosso espírito, e sim, nós temos um espírito novo, um espírito batizado pelo Espírito Santo de Deus. Recebemos o batismo da água para o nosso corpo, para que a nossa alma tenha consciência que foi lavado, e o batismo do Espírito para que o nosso espírito também seja renovado. A partir dali, o nosso espírito, ele é novo, ele não é mais o antigo. E aí Jesus, ele vem e fortalece ainda a palavra falando: quem nasceu da carne, vive pela carne, mora com a carne, caminha todos os dias pela carne. E o que é a carne? A carne é o nosso físico, né? A nossa matéria, e é as necessidades fisiológicas. É a necessidade de comer, a necessidade de eliminar, a necessidade de se limpar, é a necessidade de se sentir belo, de se sentir bonito, ou de se vestir bem. Essas são coisas da carne também, principalmente da carne, porque tudo o que nós enxergamos e vemos aqui nessa terra, que nos dá uma sensação de querer fazer também, é algo carnal.
Assim também como os vícios, assim também como as delícias, tudo isso é carnal, é da carne. São não somente necessidades, mas vontades que a carne tem. Quando Jesus fala que aquele que nasce do Espírito vive pelo Espírito, é quando nós somos batizados, sentimos o nosso espírito novo. Por mais caminhos tortuosos que nós tenhamos passado, quando somos batizados e quando somos lavados com a água do batismo, batizados no corpo e no espírito, nós sentimos que estamos vivendo algo novo. É algo sobrenatural. Nós sentimos que não somos mais aquela pessoa de ontem, e sim, a partir de agora nascemos e queremos beber cada vez mais do que Deus tem para nós. A partir daí, o que nós recebemos no Espírito, nós do Espírito vamos alimentando a nossa alma. E quanto mais bebemos do Espírito Santo, e Deus traz para nós através do Espírito Santo, para o nosso espírito, o que é a vontade dele, o que podemos fazer para vivermos melhor nessa terra, o aprendizado de como nos posicionar como filhos dele. A partir deste momento, nós já somos filhos dele. Tomamos Jesus como nosso Messias, como nosso Mestre, como nosso Senhor, como nosso Salvador. A partir daí, estamos sendo alimentados no nosso espírito e começamos a viver aquilo que Deus nos pede. Não agradamos mais a carne, não agradamos as vontades da carne. As vontades da carne é o quê? Quando eu preciso comer uma refeição que sustenta o meu corpo, é necessário comer a refeição com nutrientes que vão sustentar o meu corpo em uma quantidade correta para que meu corpo possa trabalhar durante o dia com energia. A vontade da carne é comer mais. Não somente o suficiente, mas comer mais. E comer coisas que vai nos dar prazer. Assim também é em todas as áreas. A área do ego. A vontade da carne é que os outros nos enxerguem como uma pessoa alta, soberana, como uma pessoa correta, que não erra, que é forte, que é bonita, que é vistosa. E isso tudo é da carne. Jesus, ele pede para que sejamos humildes, para que nós possamos nos enxergar como nós enxergamos o nosso irmão e tratar o nosso irmão como nós desejamos ser tratados. E não somente ansiar para nós que todos façam conosco aquilo que nós queremos. Todos nos tratem como nós queremos. Assim também como a luxúria. Quando uma pessoa olha outra pessoa e deseja ela pelo corpo. Quando uma pessoa olha o outro e deseja estar perto dela ou deseja possuí-la pelo corpo. E não ter uma amizade saudável e não viver ali uma irmandade. Tudo isso são coisas da carne. Quando nós vivemos pelo Espírito, nós sabemos aonde vamos entrar e aonde nós vamos ficar do lado de fora. Nós sabemos em que mesa nós vamos sentar e aonde nós não vamos ceiar naquele lugar. Nós também começamos a ter consciência do que nós estamos comendo. Será que é necessário comer tudo isso que meus olhos estão querendo? Ou será que é necessário comer somente esse aqui e guardar agora o espaço dentro de mim para a próxima refeição? Porque essa que eu fiz já supre as minhas necessidades para este dia, para que eu tenha energia para fazer tudo que eu preciso fazer. Então, quando nós vivemos no Espírito, o Espírito Santo de Deus, conduzindo o nosso espírito, começa a nos direcionar, começa a nos dirigir. Ele vai nos orientando aonde vamos pisar, o que vamos fazer, o que é certo e o que é errado. Mas isso quer dizer que nós obedecemos o nosso espírito? Muitas vezes nós não obedecemos o nosso espírito. Eu confesso, e eu confesso principalmente a Deus todos os dias, quando o meu espírito recebe um chamado de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo, e eu estou fazendo algo que não está muito correto, ou que vai me trazer prejuízos, ou até que vai me trazer consequências ruins, e o meu espírito já me alerta, Bruna, o Espírito de Deus falou que isso não é bom você abusar disso. Ah, mas a minha carne está tão confortável, tão conformada com aquilo, que eu não escuto o meu espírito e acabo fazendo a vontade da carne. Ou comer mais, ou dormir mais. Ou até outras coisas também, de outras áreas, que são os excessos que não vogam na nossa vida, os excessos que não vão fazer bem para nós, os excessos que nos trarão consequências. Isso não é somente na área da comida, isso não é somente na área, né, do descanso, que acaba às vezes se tornando até uma preguiça. Isso são em todas as áreas. Por isso que é muito importante que nós conheçamos os pecados capitais, os pecados mortais. Nós tenhamos zelo de cuidar de cada um de nós, para que não caiamos na soberba, na avareza,
na gula, na luxúria, na preguiça. Não caiamos na ira. Olha só como que é importante que nós conheçamos esses pecados, para que nós não nos permitamos viver excessos em nossa vida, para que cheguemos a tocá-los e assim nos contaminar com as coisas do mundo. E é para isso que Jesus fala que devemos renascer do Espírito, porque quando nós renascemos do Espírito, somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, ali nós ativamos o nosso ser no reino espiritual e começamos a senti-lo e começamos a receber do Espírito Santo os dons que nos fortalece a não cairmos nesses pecados. Somos fortalecidos nas virtudes do Espírito Santo, que nos deixam atentos para que a gente não abra brechas para que o mal que está aí espalhado no mundo possa penetrar em nós. Fortalecendo-nos nos frutos, para que cada dia mais sejamos pessoas mansas, amorosas, piedosas, generosas, cada vez mais sendo imagem e semelhança de Jesus. E é assim que nós vivemos no Espírito. Quer dizer que vamos ser perfeitos? Como eu disse, tantas e tantas vezes o Espírito Santo me dá um comando ao meu espírito, e quando o meu espírito vai comandar o meu corpo, a minha alma, o meu corpo pende para o lado dele. Ai, mas tá tão bom aqui, tá tão confortável. Como que nós fazemos nesse momento, nessa situação? É onde nós nos posicionamos com o que Cristo nos ensina na palavra todos os dias. Através do nome dele, nós conseguimos voltar à nossa verdadeira identidade de filhos de Deus e repreender aquele sentimento, aquilo que está nos prendendo e nos pesando mais para a carne. Se eu sou uma pessoa que eu tendo e pendo para a preguiça, que é um pecado, no momento que eu ver que aquilo está me trazendo sérias consequências, que aquilo não está me fazendo progredir na caminhada de santidade aqui na Terra, sendo uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, eu repreendo. Sai de mim toda a preguiça na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro coragem, porque Jesus me fez, Deus me fez para ser corajosa, para ser determinada, ousada, cheia de vontade. No momento que a gente se posiciona assim, ativa em nós quem nós somos de verdade, filhos e servos de Deus aqui na terra. E nós determinamos para nós mesmos, o nosso espírito determina para nós mesmos que a nossa carne não vai pender para esse lado. E aí nós não caímos naquela armadilha de querer ficar ali, né, tomando, bebendo da preguiça. Quando os nossos olhos olham para uma pessoa e a deseja de forma carnal, de forma luxuriosa, né? Nem sei se existe essa palavra, mas você entendeu? E nós sabemos que aquilo é errado, e o nosso espírito já, opa, vamos quebrar isso agora. Nós já nos posicionamos como filhos de Deus e já declaramos para nós mesmos. Quem está declarando? É a nossa alma orientada pelo Espírito, está declarando para a carne. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de luxúria, todo desejo carnal que está tentando me envolver neste momento. Sai agora em nome de Jesus. Eu sou tomada pelo amor supremo de Deus nesse momento. E eu declaro sobre mim um olhar generoso e piedoso, um olhar de respeito. E nesse momento é ativado em nós a presença de Jesus. E é dessa forma que cada vez mais nos assemelhamos a Jesus. Você viu que não existe pessoa perfeita? Não existe santos perfeitos aqui nessa terra? Santo e bom somente é Deus. E nós estamos cruzando uma batalha constante contra a carne, contra as vontades do mundo. E Jesus vem nos ensinando através do Espírito todos os dias a nos posicionar. E aqui estamos nos posicionando como filhos de Deus. Então, toda vez que você pender para o lado errado, para o lado sujo, para o lado do mundo, que você possa ouvir o seu espírito, que é orientado pelo Espírito Santo de Deus, a voltar para o caminho correto. E para isso, você precisa ativá-lo todos os dias no reino dos céus, ativá-lo no Espírito Santo. Então, clame o batismo do Espírito, e nesse momento eu convido você a viver isso. Coloque a mão sobre o seu coração, ou melhor, as suas mãos, que você possa colocar elas sobre a sua cabeça. E nesse momento, invoque o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo. Ó Santo Espírito, nós invocamos nesse momento o seu batismo sobre nós. Que o nosso espírito renasça neste momento através da sua unção e da sua glória. Batiza-nos
Batiza este corpo, batiza esse espírito, renova em nós todas as coisas, Santo Espírito de Deus. Faça novo, nos dê vida nova, nos dê um olhar novo, nos dê ouvidos novos, Santo Espírito. Nos dê uma energia renovada, nos dê uma vontade renovada, Santo Espírito. E eu invoco o batismo sobre cada um desses meus irmãos. Batiza, Santo Espírito de Deus. Batiza com a sua água. Batiza para que eles possam sentir o seu esplendor, a sua unção, a sua glória, derramar sobre cada um deles e em vossos lares. Esteja na nossa atmosfera, Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Respira agora, sinta o agir do Espírito Santo de Deus sobre você. E permita agora que ele fale com você. Então, todos os dias fala assim: Santo Espírito, eu permito a sua ação em mim, eu conecto o meu espírito em vós. Pode controlar, pode governar todo o meu ser. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus te abençoe infinitamente. Se for da vontade dele, voltamos a nos falar logo, logo. Tchau, tchau.